Abrimos o culto e iniciamos a nossa live também, tá? Vamos orar a Deus buscando a graça, a compaixão, a misericórdia, buscando, enfim, a bondade de Deus para as nossas vidas. Como é que nós vamos viver se não for a grandiosidade da bondade de Deus? Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos acordar, passar o dia, se não for a bondade de Deus? Quantos já ficaram pelo caminho? Quantos ainda ficarão pelo caminho? E o Senhor, na sua compaixão, na sua santíssima misericórdia, nos dá este presente, esta alegria de estarmos aqui nesta manhã, reunidos em nome dEle. Estamos aqui em volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para proclamar a tua santíssima palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor, por compaixão, por misericórdia, nos receba nesta manhã, mais uma vez como adoradores do Senhor. Nós não somos dignos, nós sabemos, mas o Senhor pode nos dignificar, para que possamos estar te adorando, te exaltando, te glorificando e também proclamando a tua santíssima palavra. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, do maligno e seja feita a tua santíssima vontade. Esta é minha oração, e não faço só por mim, faço por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é que eu oro também. Amém. No título aqui, eu havia colocado, eu acho que entrou um desse, sabe, esses cabelinhos aqui do cílio, né? Eu acho que entrou, mas tudo bem, vamos tocar aqui. Então, eu havia colocado aqui mais um pouco de Bíblia. E na verdade é isso mesmo, né? A gente vai levar, é o que a gente faz todos os dias aqui. A maioria das pessoas, infelizmente, não gostam, preferem o teatro. Mas aqui não é lugar de teatro. O mundo está esfarelando e as pessoas ainda estão, sei lá, perdidas, completamente perdidas. E a gente precisa levar a palavra de Deus para aqueles que nunca ouviram, que ouçam. Para aqueles que ouvem, que se aperfeiçoem na palavra. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, como diz lá Pedro. E hoje eu quero falar um pouco sobre adoração. Quero chamar a sua atenção, irmão, irmã, porque chega o final de semana, as pessoas vão aqui, vão ali, conhecem não sei quem, né?
Então a gente precisa ter sempre muito firme dentro de nós a presença de Cristo Jesus. Então eu quero convidar você para você abrir sua Bíblia. Marcos, Evangelho de Marcos, eu vou abrir aqui junto com você, ó. Já abri. Capítulo 5, versículo 6. Abre aí. Querido irmão e querida irmã em Cristo. Quando você está abrindo, eu vou tomando o cafezinho. Olha só a correria, hein? Marcos, capítulo 5, versículo 6. Vamos ler, é bem curtinho. Acho que dá para ler sem óculos. Olha só o que está escrito na Bíblia. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Vocês... Bom, vamos seguir o roteiro aqui, porque senão eu começo a falar e aí vem um monte de coisa na mente e eu sinto necessidade de falar e aí atrasa tudo de novo. Quando viu Jesus, correu e o adorou, ou adorou-o. Você sabe quem foi que fez isso, né? Olha, como se a gente só pegar um versículo da Bíblia e quiser fazer desse versículo um ensinamento, como grande parte faz, a gente corre o risco de tropeçar na palavra de Deus. Quem fez isso? Quem, vendo Jesus ao longe, saiu correndo, se lançou aos pés do Senhor e adorou o Senhor Jesus? Quem fez isso foi uma pessoa que estava possessa por espíritos malignos. Então quem é o homem lá de Gadara, né? Aliás, eu tenho só falar isso que sirva para alguma coisa, né? Eu tenho orado muito pelo povo judeu. Estou falando em Gadara, lembrei do povo judeu, né? Porque o povo judeu, mais uma vez, é o centro do mundo. O mundo todo está de olho em Israel de novo, né? Desde aquele acontecimento lá, aquela guerra contra o Hamas, o mundo está de olho em Israel. Então eu tenho orado pedindo primeiro, se você achar justo, ore também. O que eu tenho pedido? Pedido que o povo, os governantes, não cometam nenhum exagero. Porque o homem erra. Porque o mundo está de olho. Então, fazendo ainda as coisas dentro daquilo que é certo, ou dentro daquilo
que se tem a visão de certo, né? Porque quem vive lá são eles, não somos nós. Não são os nossos políticos aqui que vivem lá em Israel. São os judeus, são os moradores das cidades, são aqueles que se locomovem lá por dentro, eles que sabem, não somos nós aqui. Então, ainda fazendo tudo aquilo que acha que deve ser feito para defender, para proteger, ainda o mundo continua de olho em Israel. Imagina se acontecer um erro, né? Como acontece, porque o homem erra. Então eu tenho orado para Deus dar sabedoria para os governantes, para os militares, enfim. Eu estou meio, não sei, estou meio preocupado com esse acordo aí, mas enfim, vamos esperar que dê tudo certo. Então, este homem que estava possesso lá em Gadara, o gadareno, né, como a Bíblia trata, esse Geraseno, né, é a mesma coisa. Ele, antes de ser liberto deste demônio, desses espíritos malignos, ele, possuído, então não era ele, era aquele ou aqueles que o possuíam, vendo Jesus, tiveram o ímpeto de adorar Jesus, a mostrar uma atitude de respeito frente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não que esses demônios, não que essa possessão demoníaca estivesse reconhecendo a dignidade intrínseca, no sentido em que os cristãos usam o termo adorar o Senhor Jesus. É claro que os demônios não foram lá adorar Jesus como o seu Senhor. Lógico que não. Mas eles foram se curvar em respeito à soberania de Cristo Jesus. E quando a gente lê isso e se lembra, né? Estamos lendo, não podemos esquecer do que já lemos e que temos coisas para ler. A gente se lembra de Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Se você quiser abrir aí para ler, Apocalipse 5, 12. O que você vai ler? Digno é o Cordeiro. Cristo é o Cordeiro. E ele é digno de quê? Por que está lá? Digno. Porque ele é digno de adoração. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem e mulher tementes a Deus, não adoram absolutamente nada. Não prestam nenhuma reverência. Porque o cristão que presta reverência a qualquer outra autoridade que não seja o Cordeiro, Jesus Cristo, está fazendo o quê?
exatamente o que os demônios do possesso de Gadara fizeram para com Cristo. Eles se curvaram perante Cristo, não porque queriam adorá-lo, mas porque sabiam que ali estava uma autoridade máxima celestial. Olha como a coisa é séria. Olha. Então não adianta falar assim, a gente tem ali só para lembrar. Não. Se você tem ali qualquer tipo de adoração, você está agindo, se a pessoa tem qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de respeito, não, mas é só respeito. Então você está fazendo exatamente como os demônios fizeram frente a Jesus. Só que eles fizeram frente a Jesus. E você está fazendo frente a um outro demônio. Porque a própria, isso não é o Mário, é a Bíblia que diz que atrás de todo ídolo há demônios. Infelizmente, a maioria de nós cristãos mesmo, e que batalhamos todos os dias, porque é batalhar, gente. Ser cristão é batalhar todo dia, toda hora para seguir Jesus. Toda hora parece que vem alguém e dá uma, como é que chama aquilo? Uma rasteira na gente. E a gente balança, às vezes cai. Para quê? Para não seguir Jesus mesmo. Mas a gente precisa entender o propósito desse serviço de adoração. Nós estamos aqui, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui, eu estou aqui todas as manhãs, segunda a sexta. Preparo todo dia o que eu vou falar, às vezes preparo antecipadamente para 2, 3 dias, porque isso aqui precisa de estudo. Isso aqui não é chegar aqui e falar, não, deixa que o Espírito Santo vai falar. Isso é conversa, isso é coisa de gente preguiçosa, né? Mas nós estamos aqui para adorar. Estamos aqui adorando o nosso Senhor, o único Senhor de todo o universo. E qual que é o verdadeiro? Porque isso que os demônios fizeram, do possesso de Gadara, que está aqui em Marcos, capítulo 5, versículo 6, isso que eles fizeram não foi adoração, não é a adoração que a gente presta todos os dias aqui. Porque o serviço de adoração verdadeiro é dar, não é receber. Vem aqui receber sua bênção. Mentiroso, falso, hipócrita. A adoração é dar. Nós estamos aqui dando ao Senhor a nossa adoração. Não estamos aqui para receber nada, não. A adoração é dar. É adorar. Que interesse você tem em ouvir a palavra de Deus? Eu nunca prometi bênção, nada dessas coisas. Até porque não sou eu que te abençoo, quem abençoa é Deus. Eu vou prometer algo que é Deus que vai fazer. Ah, mas Deus mandou eu falar. Não, isso tudo é mentira. É mentira. Gente, é mentira.
Acredita aqueles que são incautos. E você vai achar esse termo. Já falei. Quando foi que eu falei? Eu até anotei aqui, não sei que dia que eu falei, sobre os incautos. Foi segunda ou foi terça? Você vai achar sobre incautos. Esse termo é muito forte na Bíblia. É muito significativo, incauto. Né? Você vai achar em Provérbios, você vai achar em Romanos 16, 18, e tem outras passagens também. Como é que eu vou prometer noite da cura? Mentira! Ora, quem cura é Deus. Ora, mas eu tenho o dom da cura. Então vai na porta dos hospitais aí. Tem gente ficando 4, 5, 6 horas. Continua, porque isso não acaba. Né? Se acabar, os políticos não se reelegem. Se as filas acabarem, os políticos, como é que eles vão se reeleger? Como é que eles vão mentir depois de 4 anos de novo? Então, se você diz que tem o dom, ótimo. Você fica na porta do hospital aí de Sumaré, o Mário Covas, você fica na porta do hospital da PUC, do hospital da Unicamp, do Mário Gar, tudo quanto é hospital que tem por aí, fica lá curando as pessoas, elas nem vão entrar para fazer a ficha no pronto-socorro. Ali na porta você já pá, com seu dom você cura. Por que você não faz isso? Se você tem o dom, se eu ou qualquer ser humano tivesse, eu não estaria aqui agora. Eu estaria lá, onde que você ia me encontrar? Na porta de um hospital. Aí eu ficava 2, 3 horas num hospital, mais 2, 3 horas no outro, depois ia para o outro, depois ia para o outro. Então não caiam nessa armadilha desses hipócritas, mentirosos, falsos. Adoração é dar. Nós damos adoração ao Senhor. A gente oferece o nosso louvor, as nossas orações, tudo para honrar o Senhor, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. É isto que os demônios, vendo lá Jesus, opa, esse é o Filho de Deus, nós temos que adorá-lo. Os demônios fizeram isso e nós não fazemos. Olha como o ser humano, olha o que o pecado faz dentro do ser humano. O ser humano não consegue ver. Por causa disso que a Bíblia diz. Pois é, Nelson. Se esses caras aí que diz que cura, não sei o quê, né? Os médicos iam ficar todos desempregados. Já pensou? Para que teria hospital? Né? É só a gente raciocinar. Pensar um pouquinho. Peraí, tem o dom de cura? Por que não está na porta de um pronto-socorro? Por que não está dentro do hospital? Ali na área de oncologia, que é onde estão as pessoas com câncer. Alguns tipos de câncer, nem morfina tira a dor. Vai lá. Quem cura é o Senhor, não é homem nenhum. Acontece que nós somos tratados, e por isso agimos assim, como criança. Criança cobiçosa, sabe? Criança é assim. Criança ainda está em formação física, mental. Então conforme ela vai errando, ela vai recebendo ensinamentos e vai aprendendo.
Então nós, já adultos, somos crianças cobiçosas, que fazem as coisas para receber presente. Então você vem aqui, você olha, primeiro para Deus, daí você dá o dinheiro, é sempre dinheiro, né? É sempre dinheiro. Depois Deus faz para você. Oh, você não viu a viúva Serepta que primeiro deu para o profeta? Ah, faça-me o favor. Faça-me. E tem gente que acredita. E o apóstolo Paulo, ele fala disso, gente. A Bíblia, isso que eu estou falando, não é... Mas isso que ele fala é o entendimento dele, não é meu entendimento, é o que está na Bíblia. Abre a sua Bíblia aí. Essa coisa de adoração ser dar e não receber. Está na Bíblia. Não é meu entendimento, é os outros que entendem errado. Aonde que está isso? Atos, capítulo 20, versículo 35. O que está escrito aí? O que Paulo diz aí? É mais bem-aventurada coisa dar do que receber. Claro, por quê? Porque adoração é dar, é feliz, é aventurado, é muito aventurado aquele que dá a adoração, é disso que ele está falando. Mas do que? Como que o homem é enganado? O homem é enganado da mesma forma há 6.000 e poucos anos, 7.000, 8.000, é difícil precisar isso. Do mesmíssimo jeito. Do mesmo jeito que o diabo enganou Eva, ele continua enganando hoje. Os homens optaram por usar esta tática diabólica. Egoísmo. Nós somos egoístas por natureza. Então a gente sempre quer resolver, nós temos como prioridade resolver os nossos problemas. É prioridade. Qual que é o meu problema? Eu estou com uma dor aqui no joelho. Olha, meu amigo, depois dos 40, minha querida irmã, dói tudo. Dói mesmo. Principalmente se você não teve na infância uma boa formação óssea. As pessoas querem resolver os seus problemas, o egoísmo. Então o sujeito vai lá onde diz que cura, é enrolado lá. Mentem para ele. Depois ele vai lá onde... E Cristo mesmo, ó, nada. Os demônios se curvaram perante o nosso Senhor. Não numa adoração verdadeira, mas se curvaram. Nem isso a gente faz. Nem isso a gente faz. Se eu chegar aqui, normalmente eu prego 40 minutos, 41, quando eu estouro muito é 43, mas fica aí, 40 minutos. Se eu chegar aqui e pregar 40 minutos falando para você, porque eu não falo para você primeiro, eu falo para mim primeiro. Isso é assim mesmo. Eu falo primeiro para mim.
Porque quem ouve primeiro a minha voz sou eu. Então, se eu ficar falando 40 minutos sobre pecado, todo mundo vai ficar desconfortável. Porque ninguém quer. Então a gente tem que ir meio... Mas a preocupação maior tem que ser com o pecado. Não com a dor no joelho, com a unha encravada. Entendeu? As pessoas se preocupam com a doença física, mas com a doença espiritual... Raramente a gente ouve alguém falando assim: olha, pastor, me ajuda aí em oração, porque espiritualmente eu estou... Ninguém é raro, é raríssimo. Pastor, não sei quem está doente. Claro que eu vou orar, é óbvio, oro mesmo, e não oro uma vez só, não. Tem gente que pede para a gente orar, depois não fala mais nada. Eu também não ligo. Quer falar, fala, não quer, não fala. Entendeu? Só que eu acho que é uma questão de bom senso, né? Se eu pedir para você orar, vez por outra eu falo: gente, agora faz tempo que eu não falo, ora por mim aí, me ajuda aí e tal. Mas eu vou dando dicas se melhorou, se não melhorou. Ninguém, nem eu, a começar de mim, vamos falar assim, né? A gente vai crescer espiritualmente sem uma dieta de aconselhamento bíblico. Não vai crescer espiritualmente, não vai. Irmão, irmã, você não vai. Se você gosta, você gosta do que você quiser, claro, você é livre para ter o gosto que você quiser. Você quer gostar de azul, vermelho, cada um gosta do que quer para si, né? Agora, você quer crescer espiritualmente, a gente precisa de uma dieta, né? Eu estou falando em crescimento contínua de aconselhamento bíblico. Não adianta autoajuda, não adianta. Para crescer na graça e no conhecimento, é Bíblia. Não se esqueça, irmão, irmã, isto é uma verdade, né, chamada inconteste, incontestável. Igreja, presta atenção, igreja e denominações não são prédios. A gente já precisa começar a entender e parar de falar: eu vou na igreja. Você não vai na igreja, porque você é a igreja. Tem gente que acha que continua achando que mas é um jeito de falar. Não, está tudo errado. Se você não sabe nem falar, como é que você vai pedir as coisas para Deus? Aí você dá um jeitinho de falar certo, né? Nós vamos no templo. Que templo? Não tem templo. O templo será construído ainda lá no monte do templo. Não inventa. Se aonde você está, eu não sei, não está bom, não é do jeito que tem que ser. Você precisa ler 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Se aonde você está não há adoração verdadeira, adoração é dar, não é receber. Quem recebe a adoração é o nosso Senhor. Não é o pastor, o presbítero, a mulher do pastor. Que simpática, tão agradável. Adoração é para Cristo. É dar adoração.
Se não acontece isso, meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo lá? Está fazendo de conta que é crente? Vai lá mostrar a roupa nova que comprou, o vestido, a saia, o terno, a gravata, o sapato, o carro. É isso? Vai encontrar lá, encontro uma amiga, tão não sei o que, um amigo, não, como eu gosto, não sei o que. Leia 2 Coríntios 6,17. Procure pessoas que amem o Senhor e queiram oferecer a Ele. Ou melhor, pessoas que amem o Senhor e queiram se oferecer a Ele em adoração. Isso é adoração, o resto é conversinha mole, o resto é blá blá blá, entendeu? O resto é para enganar você. Aí você sai, né? Quanta gente sai do culto animada com aquela cara. Tem uns até que saem assim, com a Bíblia assim, né? Todo pomposo. Leia 2 Coríntios 6,17. Saia do meio deles e separe-se. Você ainda não está convencido que adoração é isto? As pessoas não sabem o que é adorar a Deus. A grande maioria não sabe. Abre aí, para a gente encerrar. Romanos, falo todo dia isso. 12, 1 e 2. Nós vamos ler juntos. Se você tiver a Bíblia, a gente lê junto aí. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Veja aqui se é interpretação minha. É o jeito que ele interpreta lá. Não, é o jeito que está escrito aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interpretação minha? Ou é para você se sacrificar, enfiar faca, tacar fogo no corpo? Claro que não. Apresentar o corpo aqui, né? É claro que você está se colocando na posição de adorador. Você está dando esta adoração com seu corpo físico também. É óbvio, né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu entendo assim, você entende assim, então você precisa se renovar no seu entendimento. Precisa ver se esse entendimento que você tem é correto. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o que vale mesmo, meu queridíssimo irmão e irmã, é a vontade de Deus. Jesus mesmo falou: seja feita a tua vontade. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, é um assunto delicado, né? Mas eu sei que o Santo Espírito do Senhor nos dirige à verdade. Eu sei que tem gente que não concorda, não é assim. Mas o Espírito Santo é Espírito Santo. Só existe um. Não é um Espírito Santo aqui, outro Espírito Santo lá, outro ali, acolá. É um só. E ele nos conduz à verdade. A verdade está exposta.
Deixa Ele te conduzir à verdade. Deixa o Espírito Santo de Deus dirigir você para a verdade. Tenha um ótimo final de semana e uma semana maravilhosa. No nome do Cristo Jesus e com a verdadeira adoração. Amém.